O Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, relata a morte do Senhor Jesus no lugar chamado Calvário. Lucas, capítulo 23, queria apenas ler 3 palavras. Lucas, capítulo 23. Sabemos muito bem que quando nosso amado Salvador deu a sua vida, ele já havia avisado os seus discípulos, os seus seguidores, os seus amigos, companheiros, da necessidade de uma morte violenta. Ele estava com o propósito de dar a sua vida. Fato convincente desta verdade encontramos no capítulo 9, verso 51, onde o evangelista Lucas diz que ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, sabendo de tudo que estava para acontecer. Então o Senhor Jesus estava de uma forma bem clara, preparando os seus discípulos para a sua morte, durante todos os dias do seu ministério público. E de fato o Senhor Jesus cumpriu a sua morte. O Senhor Jesus, no momento determinado por Deus, ele inclinou a sua cabeça. E ele disse: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, o Salvador do mundo, ele morreu. Em circunstâncias extraordinárias, ele cumpriu a sua morte. Mas antes da sua morte, o Senhor Jesus, no lugar chamado Calvário, ele foi maltratado pelos homens. E tinha uma multidão esperando, zombando, desfigurando o nosso amado Salvador. O profeta Isaías diz que ele foi o mais desfigurado de todos os homens. Aliás, até os seus seguidores, discípulos, vendo o Senhor Jesus no lugar chamado Calvário, crucificado entre 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda, contemplando o Calvário e o Salvador crucificado, poderiam ter dúvidas em relação à sua fisionomia, semblante, rosto, desfigurado, mais do que qualquer outro filho do homem. Mas antes, pouquinho antes, o povo estava, conforme lemos nesse capítulo, observando, sem tomar uma decisão, sem assumir nenhum compromisso. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 23, verso 35, que o povo estava apenas observando. E também as autoridades zombando. E esta palavra das autoridades, essas não são minhas palavras, mas as palavras das autoridades chamou a minha atenção essa semana. E dizendo, as autoridades salvou os outros.
e que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações hoje à noite. Eu queria destacar apenas essas 3 palavras. Salvou os outros. E de fato o Senhor Jesus, antes da sua morte no lugar chamado Calvário, quando Ele derramou seu precioso sangue, sendo crucificado entre 2 ladrões, sofrendo horrivelmente, sendo maltratado, humilhado, condenado, desamparado, havia salvado muitas pessoas. Não temos nenhuma dúvida de que muitas pessoas, muitas almas perdidas já foram salvos. Então eles tinham razão quando eles diziam, salvou os outros. E hoje à noite aqui, na casa de oração, vendo amados irmãos, amigos, alguns cuja amizade já dura muitos anos, eu estou vendo pessoas amadas, cujas vidas foram transformadas. E eu não tenho dúvida de que salvou muita gente na igreja hoje à noite. Salvou os outros. Os pioneiros que anunciaram o Evangelho pela primeira vez, anos e anos atrás, aqui neste bairro, foram salvos pela graça de Deus. Muitos anos atrás, numa cidade longe daqui, quando meu pai estava servindo no exército, na Segunda Guerra Mundial, ouvindo a pregação do Evangelho, pela primeira vez, num salãozinho bem simples, com vários soldados, pela primeira vez, ouviu a pregação do Evangelho, e alguns dias depois, foi salvo. Pouquinho antes, numa outra casa, numa cidade no interior da Inglaterra, onde a minha mãe havia sido movida longe da família dela, ela escutou a pregação do Evangelho. Foi uma mensagem nova, boas novas, alegres notícias, e ela foi salva, pela graça de Deus. Salvou a minha sogra, que alguns dias, na semana retrasada, na verdade, já faz mais do que isso, ela foi promovida à glória, mas anos e anos atrás, ela foi salva. Salvou a vida de meu filho mais velho, primogênito. Lembro até hoje o momento da sua conversão. Ouvindo uma mensagem evangelística de um grande amigo meu, Liseu Altoé, de Santa Cruz das Palmeiras, e entendendo perfeitamente o Evangelho, ele foi salvo. Salvou meu filho. Aliás, os 3 foram salvos. Salvou a vida de meu pai, de minha mãe. Agora, quantas pessoas da sua família, amigo meu, você conhece hoje à noite, que já são salvos? E quanta preocupação a gente sente em relação aos nossos entes queridos, que amamos profundamente, que ainda não são salvos, não têm paz com Deus, não têm esta alegria, não têm a certeza de um encontro um dia com o Senhor Jesus.
não tem crido no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Mas eu achei interessante que nesse trecho da palavra de Deus, no meio daquela multidão, contemplando o Senhor Jesus, crucificado entre dois ladrões, no meio daquela multidão, a confusão do Calvário, soldados, religiosos, autoridades, povo, eles fizeram esse comentário: salvou os outros. Um dia, o Senhor Jesus, vendo seus discípulos enfrentando uma verdadeira tempestade no mar da Galileia, na quarta vigília da noite, ele foi para ajudá-los. E quando os discípulos não tinham mais esperança de sobreviver, o Senhor Jesus chegou. E ele disse ao seu discípulo Simão Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? O discípulo clamou: salva-me, Senhor. E o Senhor Jesus o salvou da tempestade. Um dia, na casa de um homem na cidade de Cafarnaum, onde o Senhor Jesus passou muito tempo, o Senhor Jesus, vendo aquele homem paralítico com uma doença incurável, e vendo a fé do homem, ele disse: os teus pecados estão perdoados. E salvou o homem. Nessa época de Natal, a gente tem costume, talvez não seja uma costume, mas a tendência humana é lembrar os acontecimentos, o primeiro encontro, depois de uns 400 anos de silêncio, quando Deus falou novamente. Muitos anos passaram, Deus vendo a impiedade, a perversão, depravação do homem, mas um dia anunciou o nascimento do Senhor Jesus. E eu achei interessante que no primeiro capítulo deste Evangelho segundo Lucas, Lucas capítulo 1, numa das conversas mais interessantes do livro, na verdade, no cântico de Maria, ela expressando a sua alegria no encontro com Isabel, ela disse, e eu estou citando as palavras do primeiro capítulo, se quiser acompanhar, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Verso 46, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Deus, meu Salvador. Como esta palavra tocou profundamente no meu coração essa semana. Agradecendo a Deus, o Deus que havia contemplado a humildade dela, as circunstâncias dela, a família dela. Esta mulher que foi escolhida por Deus, está agradecendo a Deus pelo privilégio que ela tem. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Agora, meu amigo, hoje à noite, eu poderia ter dito a mesma coisa hoje à noite.
Deus, em sua infinita graça, é meu Salvador. Não tenho nenhuma dúvida. Não estou querendo falar de mim mesmo hoje à noite, longe de mim fazer uma coisa dessa. Mas eu quero enfatizar uma coisa. Anos e anos atrás, numa outra cidade longe daqui, Deus me salvou. Já fez a obra na vida de meu pai, da minha mãe, de vários outros membros da minha família. E uma noite inesquecível, Deus tocou profundamente no meu coração e me salvou. Meu amigo, hoje à noite, jamais esquecerei o momento do meu encontro com Deus. E esta mulher inspirada, dando graças a Deus, ela continua dizendo: poderoso, me fez grandes coisas. São as palavras dela no verso 49. Dando graças a Deus, o poderoso me fez grandes coisas. E eu poderia até citar as palavras do salmista hoje à noite, que escreveu o Salmo 126, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Já pensou? Salvou a vida dos meus pais queridos, que fazem uma falta enorme para mim, da minha sogra, de vários membros da minha família. Salvou os outros. Mas tinha várias pessoas animadas naquele dia, inclusive Zacarias, o sacerdote. Ele continuou também acrescentando e dando graças a Deus. Ele disse: bendito, verso 68, seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Deus não esqueceu de nós, não. Deus não esqueceu de seu povo. Aquelas promessas que Deus havia feito são infalíveis. Nunca falha, nunca falta. Meu bendito Salvador redimiu o seu povo. E Zacarias, dando graças a Deus, justamente por causa disto, as promessas de Deus são infalíveis. Interessante que no capítulo 2, o anjo, anunciando Cristo como único Salvador, acrescentou mais informações sobre esta salvação, dizendo: hoje se trata de uma palavra importante nesse evangelho. Hoje mesmo, vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasceu hoje. E continuou dando graças a Deus. Apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, glória a Deus nas maiores alturas, e mais, e paz na terra entre os homens. Vos nasceu
o Salvador nasceu hoje. Interessante, o tema, um dos temas principais do evangelista Lucas, tanto no primeiro quanto no segundo livro, é o Salvador. A salvação. Chegamos no capítulo 2, interessante que observamos alguma coisa que aconteceu no dia mais importante na vida de um homem chamado Simeão. Estava pronto para assistir uma reunião. E não chegou atrasado, não. Chegou no momento certo. E chegando, esse homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel, esse homem justo, foi, diz a palavra de Deus, no verso 27, movido pelo Espírito, e foi ao templo. Já pensou? Sua presença aqui hoje à noite, não é por acaso não, gente. Deus tem um propósito em sua vida. Esse homem foi guiado, foi movido, foi compelido por Deus. E chegando, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. E diz a palavra de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida, que esse foi o dia mais importante de toda a sua vida. Como aconteceu comigo, no caso de meu pai, da minha mãe, de meus filhos, ele chegou, diz a palavra de Deus, tomou nos braços o Senhor Jesus, dando graças a Deus e dizendo, agora Senhor, despedes em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Momento inesquecível. O encontro com o recém-nascido Salvador do mundo. Podes me levar embora. Interessante. Conforme a família da minha sogra falou nesses dias, a minha sogra já estava preparada para o encontro com o Senhor. E uma coisa que eu percebi quando eu cheguei, já faz mais que 20 anos atrás, na cidade de Manchester, para passar a noite com meu pai, sendo removido à presença do Senhor, não tinha nenhuma preocupação. Apenas um desejo de contemplar face a face o Salvador do mundo. Ó, meu amigo, hoje à noite, eu vou dizer uma coisa. Salvou os outros. Salvou muita gente, que eu saiba, da minha família. E bem provável que tenha mais. Aliás, quando Deus salvou a minha irmã, Karen, ela não falou absolutamente nada por 2 anos. Mas Deus sabia. E de fato, eu poderia ter citado a palavra do apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Um servo de Deus do passado, momentos difíceis, sofrendo horrivelmente, ele disse essa palavra, eu sei
que meu Redentor vive. Eu sei, vê-lo-ei por mim mesmo. Eu sei, tem coisas que Ele sabe, tem coisas que eu sei. Ele sabe o meu caminho. Todos os dias Ele tem acompanhado a minha vida, os meus caminhos, as minhas palavras. Ainda que a palavra me não chegou à língua, Tu, Senhor, já conheces todos os meus caminhos. E eu sei que porque Ele é meu Redentor vive. E Ele sabe o meu caminho. Então, no momento decisivo, no dia mais importante da vida desse homem Simeão, que já, acredito eu, já tinha idade bem avançada e que já havia esperado por muito tempo a consolação do povo de Deus, ele disse: agora, Senhor, agora sim, hein? Ah, sim. Chega de lágrimas, dúvidas, preocupação. Agora despedes em paz. Eu estou bem, confiando, crendo, sem nenhuma dúvida. Despedes em paz o teu servo. Eu não sei se você já tem esta convicção hoje à noite. Se você consegue lembrar um momento em sua vida, momento decisivo, quando você sentindo profundamente que Deus estava falando, mas eu gostaria que você continuasse a leitura desse evangelho segundo Lucas. Encontrará várias pessoas cujas vidas foram transformadas. No capítulo 5, conversando com o Senhor Jesus, sentindo profundamente peso do seu pecado, ele disse: Senhor, retira-te de mim, sou um homem pecador. Não tenho dúvida. Eu sou um pecador. Senhor, retira-te de mim. Mas o Senhor não se retirou dele. De fato, o Senhor Jesus, Ele veio buscar e salvar. Chegamos no capítulo 15, o Senhor Jesus está contando algumas histórias interessantes. Inclusive, Ele contou a história do filho pródigo. E na história do filho pródigo, o filho mais jovem do pai, que amava profundamente os seus 2 filhos, dividiu a herança entre os seus 2 amados filhos. Depois de alguns dias, o filho mais jovem, ajuntando tudo que ele tinha, ele foi embora para um país distante. E lá, diz a palavra de Deus, ele viveu dissolutamente. Mas Deus não esqueceu daquele rapaz. Longe da casa do pai dele, passando momentos difíceis, diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 15, verso 17, se não me falha a memória, caindo em si, ele disse: pequei contra o céu. Interessante esta palavra, pois naquela noite quando Deus me salvou, eu também tinha esta convicção: sou pecador perdido, desamparado. Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, teria que fazer um milagre na minha vida. Mas a boa notícia do Evangelho hoje à noite, amigo meu,
é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, como disse o escritor, dos quais eu sou o principal. Salvou os outros, ouvindo esta palavra do seu filho. O pai disse: este é meu. O pai sabe, né? Mamãe sabe. Vou falar uma coisa. Ontem no aeroporto Guarulhos, em São Paulo, tinha uma multidão. Todo mundo da cidade de São Paulo resolveu ir para o aeroporto Guarulhos ontem de manhã. E tinha aquela festa, né? Pessoas chegando de Portugal, várias cidades da Europa, para passar o final do ano aqui no Brasil. Festejando, alegres. E nós esperamos 1 hora. 2 horas até que ela chegou. Aí não tinha mais dúvida. Momento emocionante. Esperando, ansiosamente. Já pensou, amigo meu, há quanto tempo você tem passado os anos da sua vida sem a salvação, sem paz com Deus, sem a certeza absoluta de que a sua vida é salva? Já pensou? Os dias vão passando, a vida passa depressa e, como diz o salmista, nós voamos. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois disto o juízo. Salvou os outros, os meus pais, os meus filhos, a minha irmã, os meus tios. Davi, que hoje está pregando o evangelho de tempo integral, da mesma família da minha mãe, que evangelizou ele até ao dia da sua salvação. Mas é interessante, no caso da família da minha mãe, o evangelho dividiu a família. 3 foram salvos. E que eu saiba, 3 rejeitaram. Quando chegamos no capítulo 23, deste evangelho, me parece que o evangelista está querendo enfatizar esta verdade, como o evangelho divide. Um dos malfeitores, blasfemando e dizendo: salva-te a ti mesmo. É interessante observar o que a palavra de Deus diz a respeito do primeiro, que disse, e essa palavra chamou a minha atenção essa semana. Pois eu não sei, mas é possível que alguém que esteja sentado aqui, nesses bancos hoje à noite, nunca mais terá o privilégio de ouvir a pregação do Evangelho. Então, o meu desejo, amigo meu, hoje à noite, é que você seja sábio e que não seja mais incrédulo, e que você tenha alguns momentos importantes pensando e refletindo nas palavras dos 2 malfeitores que foram crucificados ao lado do nosso amado Salvador. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Bem como os malfeitores, um à direita. Me parece que o evangelista está enfatizando esses 2 homens, um à direita,
outro à esquerda. Naquele momento o Senhor Jesus fez a sua primeira oração no lugar chamado Calvário. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E o povo estava observando. E tem muita gente hoje à noite que estão observando. Não querem assumir nenhum compromisso. Então um dos malfeitores, bem perto do Senhor Jesus, nunca mais teria a oportunidade de buscar o Salvador. Nunca mais. O último homem que foi salvo da cidade de Jericó foi o cobrador de impostos Zaqueu. E na casa dele o Senhor Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Pela graça de Deus, ele foi salvo. Mas o Senhor Jesus nunca voltou àquela cidade. Então um dos malfeitores, ele disse: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. E a nós também, desprezando o Salvador do mundo. Você teria coragem para fazer uma coisa dessa? Mas o outro repreendeu, dizendo: deixe-me falar uma coisa. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, recebemos o que os nossos atos merecem. Estamos merecedores do castigo da lei. Mas veja bem, este homem incomparável, nenhum mal fez. E dirigindo-se ao Salvador do mundo e orando, ele disse: Senhor, lembra-te de mim. E por mais incrível que pareça, o Senhor Jesus respondeu: hoje, é aquela mesma palavra, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, sem nenhuma dúvida, amigo meu, que você tenha a mesma certeza hoje à noite. O mesmo encontro com o nosso amado Salvador. Pois um dia será tarde demais. E nós, como membros da igreja, estamos orando. E nós temos esta responsabilidade. Pois nós não temos nenhuma dúvida. Salvou os outros. Salvou muita gente da nossa família. Não salvou todos não, mas talvez você tenha alegria de ver a maioria da sua própria família salva. Que alegria. Que Deus lhe abençoe. Mas não se esqueça, aqueles que ainda não são salvos, como é que você consegue dormir bem à noite? Reclinando a cabeça no travesseiro? Se você tiver um ente querido sem a salvação, que responsabilidade nós temos hoje à noite, como membros da igreja, para clamar constantemente para os nossos que ainda não são salvos. Abençoe, ó Pai, a cada família representada aqui hoje à noite. E que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém.